A Andréa Sadi mandou a real na Globo News. No debate do eleitorado feminino, é 7-1 pro Lula contra o Flávio Bolsonaro. Quer entender por que essa tentativa de última hora da extrema-direita não cola mais? Vem comigo! Agora, eu queria voltar para a nuvem de palavras quando fala de mulher, porque eu estava ouvindo uma fonte no final de semana, uma leitura bem interessante com a qual eu concordo, que é a seguinte: antes do caso Master, ali do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, estava ruim a situação para o presidente Lula, todos sabemos, a gente acompanhou as pesquisas. E o debate estava mais centrado em segurança pública, o debate eleitoral, né? Segurança pública, o que nós vamos fazer? Violência, roubo de celular, corrupção do INSS. Corrupção do INSS, tudo aquilo que estava colocado. Depois, Flávio começou a ter esse desgaste nas pesquisas e tal, e o debate eleitoral também foi deslocado. Não apenas por causa do Vorcaro, mas porque, de uma forma bem sucedida, na minha visão, o governo conseguiu levar Sidônio, essa turma toda da comunicação, os marqueteiros, levaram para esse debate sobre gênero. Sim. Mulher. Então você vê o discurso o tempo todo, eles falando de combate à violência contra a mulher que vota, a mulher que manda em casa, a mulher que é a chefe dos lares nas famílias. Sim. Vamos respeitar as mulheres. Por que eu estou falando isso? Porque quando a campanha do Flávio Bolsonaro percebeu que o debate tinha sido deslocado, eles tentaram fazer isso também. Só que, minha opinião, é totalmente artificial. Porque eles estão, esse grupo político, há anos tratando a mulher como segunda categoria. Muito mais do que coadjuvante, né, Miriam? É só a gente olhar as frases. Paulo Figueiredo. Claro, o caso da Michele foi... Isso. Sim, claro, né? É artificial, está fora do lugar. Quando eles falam, nós vamos também defender... Vocês tiveram a vida inteira para falar disso. Aí vocês vêm usar isso a pretexto eleitoral, porque vocês precisam do voto da mulher. Então, nesse campo, Lula vai dar de 7-1 neles. Porque se eles conseguirem ali algum apoiozinho da Michelle ali no reta final, que eu não acredito, assim, de forma enfática. A Michelle só fez porque tinha que fazer, porque o clima em casa... ontem. Não, e o clima estava ruim mesmo ali. Em casa, as apurações que eu tenho são essas, muita pressão. Se ele perde a eleição, depois cai tudo na conta dela, tá. Mas, fora isso, é um debate fora do lugar. É uma defesa fora do lugar, Otávio. Esse de que a mulher para a campanha do Flávio Bolsonaro. Então, se a campanha continuar nessa toada, nesse tom, a média, esses 5 aí que o presidente Lula precisa para tirar, para passar, ele vai levar, porque ele ganha, ele surfa. Não, e é interessante porque assim, o PT nunca foi o partido da luta, por exemplo, identitária. Sim. Ou de nenhuma outra luta que não fosse a luta de classe. Porque o discurso era, primeiro vamos resolver, tem um inimigo comum, que é o burguês, a gente resolve isso e depois a gente resolve o problema do negro, o problema da mulher, o problema do indígena. Discordo. Oi? Discordo. Discordo. Mas, por exemplo, o partido no início que teve no mais... início tudo bem. Não, início, não estou dizendo agora não. Dos governos Lula. Estou na origem, não, governo Lula não. Na origem foi o PDT, que tinha o Juruna, que tinha o CAO, que tinha essas questões identitárias. Apesar disso, a primeira prefeita mulher foi do PT. Mas quando eu penso que o Bolsa Família foi decidido particularmente para a mulher, sim. Quer dizer, a titularidade é da mulher, quando você vê os títulos de reforma agrária sendo titularidade da mulher, porque ela não vai vender a terra, a não ser que ela vá fazer alguma coisa com seus filhos, ou seja, quando você vê várias coisas, quando você vê o projeto de direitos para empregadas domésticas, ou seja, uma série de coisas, então, claramente que, ou seja, a aderência do discurso do Lula com mulheres, ela é natural. Mas eu estou falando do PT dos anos 80. Não, mas olha, eu sou jovem, eu não tinha nascido assim. Não, e tanto isso tudo é verdade, que se o Flávio Bolsonaro não tivesse sido o candidato... Sim, a situação seria muito mais renhida. Eles não tinham muito, a gente fala com todo mundo ali, a gente apura. Eles estavam dizendo, Valdo, olha, no começo do ano, tinha gente jogando toalha. Não era uma coisa assim, achando que, isso aqui não... E aí o Flávio Bolsonaro deu um fôlego, um novo ânimo. E o Dark Horse, então, saíram voando, o Valdo. Cavalo alado, Andréa. Olha, Andréa, essa questão do Lula sobre mulheres, acho que ontem ele deixou muito claro que esse é um dos seus focos na campanha. Concordo com você, né? Quando ele fez aquela fala assim, olha, homem que bate mulher, esquece, não precisa votar em mim, não quero o seu voto. Pode votar em outro, mas em mim não. Tentando dizer, né, colar a imagem seguinte, olha, esses homens, esses brutamontes, tem gente que defende vocês, não é na minha campanha.
Então, ele radicalizou na fala exatamente para se aproximar cada vez mais de um eleitorado que tem identidade com ele, né? Por mais que eu concordo com o Erval, que ele já tenha proferido lá no passado, nem tão distante assim, algumas frases que ele escorregou feio, né? Mas o conjunto da obra é positivo para ele. Não por outro motivo, né? Como o Thomas citou, as pesquisas mostram que a diferença que ele tem no eleitorado feminino para Flávio Bolsonaro é muito maior do que a diferença que Flávio tem entre os homens em relação a Lula. A diferença é menor entre os homens, entre as mulheres é maior. E ele tem feito toda essa campanha, essa questão das apostas online. Quando ele diz o seguinte, olha, estou atendendo uma reivindicação das mulheres que já não aguentam mais assistir seus lares sendo destruídos por conta dessas bets. Então, naquele discurso ali, ele fala o seguinte, estou fazendo isso e fiz nesse sentido. Andréia. Olha, quando Andréia Sadi fala que entre as mulheres Lula ganha de 7-1 de Flávio Bolsonaro, ela não está apresentando um placar literal de pesquisa. É uma forma bem brasileira de dizer que, nesse campo, a diferença política e principalmente a diferença de credibilidade são grandes. Os números ajudam a entender essa leitura. No Datafolha, Lula apareceu com 50% entre as eleitoras, contra 40% de Flávio. Já entre os homens, praticamente houve empate, 46% para Flávio e 45% para Lula. Ou seja, a grande vantagem de Lula vem justamente das mulheres. E por que isso acontece? Porque uma campanha não pode simplesmente descobrir que as mulheres existem 3 meses antes da eleição. Não dá para passar anos tratando a pauta feminina como exagero, mimimi ou assunto secundário e de repente aparecer diante das câmeras dizendo: agora nós também defendemos as mulheres. Convenhamos, fica parecendo promoção de loja em véspera de eleição. Só que eleitor não é produto em liquidação. O próprio conflito público entre Flávio e Michele Bolsonaro agravou esse problema. Michele deixou o comando do PL Mulher e acusou Flávio de tê-la desrespeitado e maltratado politicamente. Depois vieram pedidos de desculpas e tentativas de reconciliação, mas o desgaste já estava exposto. No caso de Lula, existe uma ligação mais antiga entre suas políticas sociais e a vida das mulheres. O Bolsa Família, por exemplo, colocou preferencialmente o benefício sob responsabilidade feminina. Em março de 2023, mais de 81% das famílias beneficiárias tinham uma mulher como responsável. Isso significa renda chegando diretamente às mãos de quem, muitas vezes, administra a casa e sustenta os filhos. Além disso, o governo sancionou medidas recentes contra a violência de gênero, ampliando a divulgação do Ligue 180, criando mecanismos relacionados à pensão alimentícia e fortalecendo ações contra o feminicídio. Agora, isso significa que Lula possui um cheque em branco das mulheres? Evidentemente que não. O próprio presidente já deu declarações infelizes no passado. E nenhuma fala bonita substitui orçamento, atendimento, prevenção e proteção funcionando na prática. O Brasil continua enfrentando números gravíssimos de feminicídio. Portanto, essa pauta não pode virar apenas slogan de campanha de nenhum dos lados. O ponto levantado por Andréia Sadi é justamente a diferença entre um discurso que encontra respaldo em políticas anteriores e outro que corre o risco de parecer fabricado às pressas para recuperar votos. E apoiar-se em Michele Bolsonaro na reta final talvez não resolva tudo. Seria como tentar esconder uma rachadura enorme passando uma camada de maquiagem por cima. Na televisão pode até disfarçar, mas de perto todo mundo continua vendo. A disputa geral, porém, está apertada. A pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 3 de agosto, mostrou Lula com 41% e Flávio com 37% no primeiro turno. Isso torna o eleitorado feminino ainda mais decisivo. Portanto, o tal 7-1 não é uma previsão do resultado final, é um alerta sobre coerência. As mulheres não são figurantes, não são reserva eleitoral e não aparecem apenas para completar fotografia de campanha. Elas observam o histórico, as atitudes e, principalmente, quem lembrou delas antes de precisar do voto.